Fala concurseira, aqui que eu vos falo é o professor Alessandro. Sou de língua portuguesa, literatura e redação para o Enem, para concurso público. Olha só, você que vai fazer o concurso público aí, é a prova do concurso público para o município de Prefeitura Municipal de Cametá. Banca, presta atenção, não é CETAP, banca Fundação CETAP. Então presta atenção que eu vou passar aqui nesse vídeo algumas dicas de estudo para você, certo? Vou indicar também alguns vídeos que você vai poder assistir aqui no meu canal no YouTube, que vão lhe ajudar, tá, na prova de língua portuguesa, principalmente em relação aos assuntos gramaticais. Mesmo que seja de outras bancas, tá, gente? Mas eles são vídeos pontuais que servem para ajudar ali, tá, nessa parte do conteúdo do nível do ensino, do nível médio, né? Do conteúdo de língua portuguesa. Então, uma dica que eu já lhe adianto, ok? É que a banca Fundação CETAP ela é um pouquinho gramatiqueira. Vou explicar já já. E daqui a pouquinho eu vou também aqui comentar pelo menos duas questões de uma prova, tá? Dessa banca aí e também da CETAP, né? Que normalmente são bancas que costumam fazer questões parecidas, ok, gente? Então, olha só. Peço que antes você se inscreva aqui no meu canal no YouTube, você que ainda não é inscrito, tá ok? E você ativa o sininho aí que você vai poder assistir esses vídeos e também próximos vídeos que eu estarei lançando sobre o conteúdo de língua portuguesa, que eu estarei comentando questões da banca CETAP. Então, por isso que é muito importante aí, ó, que você divulgue o link do meu canal e siga lá no meu perfil no Instagram para você conhecer também dicas que eu costumo postar lá. Então, muitas coisas boas, tá bom? Então, preste atenção aqui nesse vídeo, assista até o final, que eu tenho informações preciosas aqui que vão lhe ajudar, tá, a você gabaritar a prova de língua portuguesa. Certo. Primeira dica. Olha só o site que você vai fazer a inscrição para o concurso da Prefeitura Municipal de Cametá. Aqui, ó, Fundação CETAP. Eu digo isso porque tem muita gente que vai procurar em outro site e não vai encontrar. Aí aqui, ó, edital, está disponível, anexo 1. Ah, gente, eu quero fazer um desafio aí para você, ó. Aproveitar aqui nessa dica 1. Esse conteúdo aqui tá muito bacana, gente. Então, se inscreva aqui no meu canal, divulgue o link do meu canal, tá? Eu já tenho aqui alguns vídeos aqui para disponibilizar, comentando algumas questões. Mas, por exemplo, conforme for aí a recepção, a divulgação, vou estar preparando vídeos específicos aqui para comentar, viu, gente? Esse conteúdo que está muito bacaninha, muito interessante, certo? Para esse concurso aí, para ajudar aí ainda mais, ok? Aí depende de vocês. Bora lá, vamos se inscrever, divulgar o link do meu canal aí que eu faço aí essa série de aulas para lhe ajudar, ok? Então, o site é Fundação CETAP. Olha só, o que acontece? Você pode ir lá no site do CETAP, tá, gente? Aí eu faço esse tipo de sugestão, porque, ó, ela tem provas mais recentes. E você vai observar que o estilo é praticamente o mesmo da Fundação CETAP. Então, isso aqui é uma dica, é uma outra dica que eu dou, por exemplo, você vai lá, tipo aqui, no concurso que ela promoveu o mais recente, ó, FACEPA. Aí veja aqui, ó, veja a prova do seu cargo, nível médio, por exemplo. Ó. Aí dá uma lida lá. Por exemplo, questão de português aqui, você vai ver mais ou menos, tá? Que tipo de temática, que tipo de assunto costuma mais cair. Então, por exemplo, olha só, um dos assuntos que aparece bastante aqui nesse tipo nessa banca, por exemplo, aqui, ó, processo de formação de palavras. Está lá, está no edital. Aí vamos dizer que uma questão dessa boa aqui que a gente responde rapidamente. Ó. O processo de formação é diferente dos demais em. Aí veja só. O que você faria numa situação como essa? Pronto, ó, rápido, dica rápida. Então, essa palavra aqui, esta outra aqui, ó. Elas são formadas por sufixo, uma parte que vem depois dela. Então, veja só, esse é um tipo de questão que a banca faz. Ó. Ela não quer saber qual é o tipo de classificação, ou seja, você tem que saber o que é derivação prefixal, o que é derivação sufixal, parassintética, regressiva, tá, gente? E aí, olha o que a questão faz. Ó. Então, eu tenho que dominar. Então, nesse caso, ó, esta e esta, nesse caso, essas palavras, elas seguiram o processo de formação de palavra, o quê? Por sufixação, derivação sufixal. E aqui eu tenho, ó, eu tenho adequado. Então, se eu pegar aqui o radical, adequar,
eu vou ter o quê? Um prefixo, ou seja, nesse caso aí, né, um elemento coesivo já, um elemento que vem antes do radical. Nesse caso, eu tenho um prefixo, né, um morfema, na verdade, que a gente chama. Certo? Então, a alternativa correta qual é? A alternativa C, ó. Tá bom, gente? E assim, ó, a banca ela gosta de questões de acentuação, questões de vírgula, cai frequentemente, tá? E um assunto também que não falta, que é morfossintaxe. Então, olha só essa questão aqui, ó. Por exemplo, ó, já respondo direto para você. Por exemplo, dica rápida. Questões que fazem esse tipo de pergunta. Questões que fazem esse tipo de pergunta. Meu irmão, procura o verbo. Minha irmã, procura o verbo. Professor, fomos é verbo é, só que aqui ele está numa locução verbal. Então, tudo isso eu explico nos meus vídeos, gente. Tá? É mais ou menos assim que eu vou explicar para você entender, certo? Mas aí, como eu disse, o desafio está lançado. Então, que quase 10 mil inscritos hoje, bora chegar, bora passar aí, que aí você vai ter aula de graça aqui que eu vou preparar para vocês, tá? Com conceito e comentando questão que eu duvido se você vai esquecer o português. Pelo menos até o dia da prova você vai lembrar. Então, olha só, gente, dica. Procura o verbo, achou? Vamos lá. Nós fomos. Tem um nós aqui? Não. Então, significa que eu tenho um sujeito oculto. Vamos ver a questão. É correto afirmar sobre o sujeito da ação verbal. Olha só. Então, questão de sujeito, questão de sintaxe, a banca gosta, mano. Professor, mas isso não é uma prova do Setup? É, mas a banca Fundação Setup, ela tem umas provas antigas que você vai ver esse tipo aqui de questão, de estrutura que se repete. Então, como eu falei, pode estudar pelas provas mais recentes da banca Setup, que você vai ver que o estilo é mesmo e você vai conseguir acertar muitas questões no concurso da Fundação Setup, que é a banca que vai promover o seu aí. Aí vamos lá. Essa aqui não, com certeza não é indeterminado, porque nesse caso o sujeito ele está oculto, ou desinencial, ele é elíptico, ou como às vezes eu brinco com meus alunos no presencial, é o sujeito fantasma, gente. Então nós, tá fora, tá? Aí olha só, alternativa B. Recentemente nós fomos surpreendidos, tá? Quem é o sujeito oculto? Nós. O que aconteceu? Foi surpreendido, nós fomos, ou seja, o sujeito, tá? Ó, da ação, ó, do verbo aqui, o sujeito, fomos surpreendidos, nós fomos. A gente surpreendeu, por exemplo. Nós surpreendemos, não. Ou seja, o sujeito está sofrendo a ação. Nesse caso, é o que a gente chama, classifica de sujeito paciente, tá? Então, veja só. Rapidamente dá para a gente resolver aqui esse tipo de coisa. Gente, então é mais ou menos assim. Então, anotou aí essas dicas, tá? Tá, ó, banca Setup, tá? Professor, mas eu posso ir lá no site da Fundação Setup? Tem provas antigas? Tem. Só que elas são mais antigas do que do setup, viu, gente? Então aqui vocês sabem mais ou menos, por exemplo, a banca ela mudou um pouquinho de estilo, colocou um pouco de mais texto, que antes era praticamente gramatical, a gramatiqueira banca. Ela é gramatiqueira, mas 70% da prova é gramatiqueira, 70 vezes 80. Então aqui, como eu falei, a dica é baixe provas aqui mais recentes da banca setup, que você vai conseguir mensurar mais ou menos aquilo que a banca vai fazer, a Fundação Setup. E uma última dica aqui, tá, gente? Desafio lançado aqui, ó. Vai no meu canal, vem aqui no meu canal no YouTube, ó, pesquisa Consulpan. Gente, é Consulpan. Veja, ó, Instituto Consulpan. Gente, eu comento aqui provas dessa banca. Tá, ó, procure essa, ó, teve lá de Moju. O que acontece? Tem muitas questões de gramática que eu comento conteúdos, explico, detalhe. Gente, que elas vão lhe ajudar com certeza, como eu falei. Tá? Você vai querer mais vídeo e eu, como eu disse, o desafio foi lançado. Me ajude, divulgue o link do meu canal, compartilhe, que aí logo logo eu já lanço um vídeo com base em conteúdo, eu explico o conteúdo e já coloco questões com base aqui nesse conteúdo da Fundação Setup, de língua portuguesa, tá, gente? Crase. Pode esperar que vai cair, por exemplo, nesse tipo de banca que ela gosta, ó. Colocação dos pronomes oblíquos, átonos, né, que é próclise, mesóclise, ênclise, figura de linguagem. Tá ok, galera? Então, esse aí é esse vídeo que eu preparei para vocês. Espero que tenha o próximo, tá bom? Então, um abraço aí, até uma próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu permitir.